Olá, alunos, vamos continuar nossos estudos sobre o segundo reinado, agora já na reta final. Vamos falar sobre o fim do Império, o processo que leva ao fim do Império, certo? Então, o fato é que Dom Pedro, já no final do século XIX, já não estava mais conseguindo se articular tão bem com os grupos das elites. Uma série de interesses estão vinculados às transformações socioeconômicas que ocorrem nesse período. Há um desgaste da figura do Dom Pedro II com a Guerra do Paraguai, porque apesar de vitorioso, foi uma guerra, enfim, fratricida, foi uma guerra difícil, foi uma guerra que ocupou muito dinheiro e, no fim das contas, vamos começar a se perguntar por que tudo isso, além de vidas, também. Então, o endividamento brasileiro, a situação econômica começou a piorar, a situação da mão de obra também estava uma situação complicada, o exército começa a ganhar poder e achar que não está recebendo tanta atenção quanto deveria, enfim, uma série de fatores de desgaste. Dom Pedro começou a viajar para a Europa com frequência, começou a gostar dessa vida de viajar, enfim, e tal, então ficava ausente muito tempo do território brasileiro, uma série de situações aí que vão causar esses desgastes, a questão do fim da escravização também que vai ocorrer e que vai desagradar, então, principalmente os latifundiários, a grande elite, cafeicultora do país. Então, basicamente, nós temos vários fatores que vão levar ao fim do Império e eu vou elencar para vocês alguns. Então, uma das situações, então, é a chamada questão religiosa, que está muito vinculada aí com essa, muitas vezes, uma disputa entre poderes, o poder da igreja, que era bastante pronunciado no Brasil, e o poder temporal, ou seja, o poder do governo, do executivo, que às vezes não dialogavam de forma adequada. A chamada questão religiosa ela nunca tem sido decisiva para a queda do império, mas, digamos, não, quando o governo de Dom Pedro II precisava de um respaldo, a igreja, por exemplo, não o deu. Por quê? Porque houve uma situação de desgaste, chamada então questão religiosa, que nada mais era que uma situação no qual o Papa do período, ele criou uma bula papal, que é um documento então de orientação, diretrizes do Papa, no qual a ideia era que os maçons, enfim, fossem excomungados, não pudessem entrar na igreja. Bom, grande parte da elite brasileira eram maçons, e Dom Pedro, então, não acatou aquelas orientações e, inclusive, puniu alguns bispos que resolveram aderir, à bula papal, E aí, com essa situação, alguns dizem que Dom Pedro era maçom, outros dizem que ele não era maçom, mas o fato é que grande parte da elite brasileira era maçom de fato. Então, nessa perspectiva, a gente vai ter bispos que acabam sendo presos, e aí cria toda uma tensão, depois eles acabam sendo anistiados, mas aí o estrago já estava feito, e acabou criando um desgaste, então, de Dom Pedro II, com a igreja, assim, por ter mandado prender esses bispos que não estavam aceitando a entrada de maçons na igreja, certo? Bom, então, além disso, como eu falei para vocês, o exército começa a ter um papel na política que começa a crescer, o exército se coloca como um grande herói, a instituição responsável pela vitória, pela grande vitória militar na Guerra do Paraguai, e começa então a achar que merece mais atenção, que merece mais espaço decisório, que merece melhores soldos, mais reconhecimento, valorização, enfim. Uma série de situações, As escolas militares então começam a ganhar importância, começam mais pessoas a querer participar, estudar e integrar o exército, principalmente a Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, começa a ser visto então como um espaço de ascensão profissional, Então, basicamente, a gente vai ter uma série de situações, aí, e como o poder civil tinha, então, a população civil tinha poder sobre o exército, digamos assim, começa a fazer com que o exército se incomode com isso porque achava que ganhava pouco e porque achava que as progressões eram lentas, que não tinham reconhecimento e investimento necessários, enfim, e que eles achavam que mereciam, digamos, Então, basicamente, a gente vai ter, também as ideias positivistas que vão chegar com muita força no exército, inclusive. Então, as ideias positivistas a gente vai falar em outro momento, quando a gente fala de pensamento do século XIX, mas vocês devem ter visto isso já em sociologia. Elas eram promovidas pelo Auguste Comte,
que era um francês, que tinha aquela ideia de ordem e progresso, que está na bandeira brasileira até hoje, são ideias positivistas, uma ideia etapista, uma ideia de progresso, uma ideia de ordem, uma ideia, né? E essas perspectivas, elas estão, digamos assim, na base do exército, mas também de vários grupos civis do período, né? Então, basicamente, era uma ideia de modernização, né? Enfim, que a monarquia começa a ser vista como algo retrógrado, como algo, um empecilho, digamos assim, para o desenvolvimento adequado de uma nação moderna, digamos, certo? Então, basicamente, se colocava, né, enfim, que os civis, né, que o exército tinha um papel para moralizar, né? Enfim, né? Passa o tempo, se continua a mesma ideia que não condiz, né, de jeito nenhum com os fatos, né? Mas enfim, o fato é que havia todo esse discurso, né, de que o exército tinha defendido o país na Guerra do Paraguai, então tinha toda a perspectiva patriótica, né? Enfim, né, que se coloca. Então, uma série de confrontos, basicamente, né, começam a desgastar enfim, essa relação, né, entre exército e sociedade, até chegarmos numa questão militar, né? Porque havia uma série de, digamos assim, críticas que eram feitas por parte de membros do exército, muito em relação também à questão da escravização, né? Como eu disse para vocês, a população escravizada lutou no exército, então se pôde perceber a importância e o valor das ações dessas pessoas escravizadas e começa a questionar, então, essa situação. Então, também a perspectiva de que o exército não poderia se manifestar na imprensa, enfim, há uma série de situações, né, e o exército começa fazendo isso, então começa a haver uma série de atritos, né, entre essas instituições. E, além disso, as perspectivas republicanas também vão chegar no exército, vão chegar na sociedade de um modo geral, certo? Em 1870 se funda, né, então se cria o chamado Manifesto Republicano, né, lá no Rio de Janeiro, e depois então vai ser fundado, alguns anos depois, 3 anos depois mais ou menos, o primeiro Partido Republicano, né, e também o Partido Republicano Paulista, que vai ter um grande peso, digamos assim. Então, essas ideias republicanas, apesar de elas serem anteriores no Brasil, já lá na Inconfidência Mineira, como eu falei para vocês, já tem ideias republicanas. Até teve uma questão da URGS uma vez, com o Pega Ratão, como se, né, começasse as ideias republicanas com a fundação do partido. Não, elas são anteriores, mas a fundação do partido oficializa, de fato, um projeto republicano no país, assim, de uma forma organizada em partido, certo? Bom, então basicamente se começa então a ter uma série de discussões nesse sentido, né? Principalmente em relação à elite, né? A elite paulista, né? Que era a elite econômica, e neste contexto, né? Grande parte dos cargos junto ao império eram das elites de outros espaços, e os paulistas também estavam dodóis com isso, certo? Uh, e a ideia, de fato, era também né, dos cafeicultores paulistas, era ter mais autonomia, né, ter essa, digamos assim, que atingisse seus interesses, de fato, ter mais espaço no poder, que eles já estavam, apesar de eles serem um grande braço econômico, eles não achavam que os cargos que eles ocupavam condiziam com toda a importância econômica que o Oeste Paulista tinha, então, para a manutenção da monarquia, certo? Então, basicamente, essa perspectiva desse republicanismo começa a se espalhar, certo? E a questão da abolição da escravização, que a gente vai falar agora, logo no próximo vídeo, também começou a incomodar, e quando ela se concretiza em 1888, apesar do Brasil ser o último país, né, oficialmente terminar o processo de escravização, uma marca extremamente vergonhosa, né, e, aliás, pelos cafeicultores paulistas, se previa, só que lá na década de 30, no século XX, que deveria acabar a escravização. Tem uma série de discursos no Senado, né, de defensores da escravização, inclusive, né, autores conhecidos como, por exemplo, né, o autor da Iracema, esqueci agora o nome dele, mas enfim, José de Alencar, com um discurso defendendo que esse o caos no país se liberassem a população escravizada, enfim, bom. Então, basicamente, a gente vai ter
esse distanciamento do regime desses grupos após a abolição da escravização em 88, né? E a gente vai ter uma série de crises, né? Uma série de situações, enfim, políticas, uma série de crises políticas. Os republicanos, basicamente, vão utilizar essa crise que vai começar a acontecer enfim, por uma situação de ocupação de cargos, certo? Dentro do parlamento, que vai desagradar alguns grupos. E os republicanos vão, basicamente, alimentar um boato que vai chegar no exército de que a ideia era que houvesse uma repressão, né, em relação a oficiais do exército que criticavam o governo, como, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca e também Benjamin Constant, que eram, digamos assim, críticos ferrenhos do regime monárquico. E com isso, né, se cria um boato de que, né, os clubes militares iam ser fechados, que o Deodoro ia ser preso, etc., que era um boato, mas isso vai mobilizar, basicamente, que eles se organizassem, né, e aí utilizassem algumas unidades militares para depor, então, né, o governo, então, o governo do Dom Pedro II, certo? Então, basicamente, Deodoro, com um grupo de soldados rebelados, enfim, não era um grupo gigante, mas era um grupo, enfim, marcharam, então, né, até o palácio, né, enfim, até o palácio do governo, né, e José do Patrocínio, então, que era um intelectual, vai redigir uma carta, um documento, né, que vai ocasionar, então, a deposição de Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, né, que já estava com a saúde bem debilitada, vai morrer poucos anos depois, se não me engano, ele vai receber esse documento, vai ser informado de que ele e a família real tem que se exilar, que o governo havia acabado e ele estava sendo obrigado, então, né, a partir, embarcar para a Europa, sendo o fim da monarquia. Esse documento é entregue, então, em 15 de novembro, e por isso a República, então, é proclamada nesse golpe, enfim, militar, né, e basicamente as pessoas ficam, o que está acontecendo, né, quando passa o Deodoro, acham que é só uma parada militar, para vocês verem que mais uma vez a população foi alijada do processo de mudança de governo, de regime, enfim, né, e simplesmente assistiu, né, como se coloca num jornal da época, bestializada o que estava acontecendo, sem compreender muito esse processo histórico que vai inaugurar a República no Brasil, certo? Proclamamos a República, mas falaremos de abolição no próximo vídeo. Até lá, se cuida.